O trovão ecoou pelos céus escuros como um lamento ancestral, seguido pelo estampido da chuva que açoitava o chão enlameado do lixão municipal. A tempestade havia começado há horas, mas Letícia continuava sua busca incansável entre montanhas de detritos, protegida apenas por um guarda-chuva remendado, que mais parecia uma peneira colorida. Aos 21 anos, ela conhecia cada canto daquele lugar, melhor do que qualquer mapa urbano. Era ali que encontrava os tesouros descartados por outros, transformando lixo em esperança. Seus olhos castanhos, intensos como café recém-torrado, perscrutavam cada sombra em busca de algo que pudesse render alguns trocados. Uma panela amassada, um pedaço de metal, qualquer coisa que justificasse ter saído de casa naquela noite infernal. O vento uivava entre os morros de lixo, criando uma sinfonia melancólica que acompanhava seus passos cautelosos. Foi então que um som cortou a tempestade como uma lâmina. O choro agudo e desesperado de um bebê. Letícia congelou, o coração disparando. Por um momento pensou que o vento estivesse pregando peças em seus ouvidos. Mas o choro veio novamente, mais forte, mais urgente, vindo de uma pilha de sacos plásticos, cerca de 20 metros à sua direita. Sem hesitar, ela largou o guarda-chuva e correu, tropeçando nos destroços molhados, os cabelos negros grudando no rosto molhado. A chuva a castigava sem piedade, mas nada importava além daquele som que dilacerava sua alma. Quando chegou ao local, suas mãos trêmulas afastaram os sacos plásticos com uma delicadeza urgente. E então ela o viu. Um bebê, não muito mais velho que alguns meses, envolto em uma manta encharcada e suja. Seus pequenos punhos se agitavam no ar enquanto chorava, os olhos ainda fechados, a pele avermelhada pelo frio. Ao lado dele, um bilhete molhado e quase ilegível. Não posso cuidar dele. Por favor, alguém o ame. Letícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas lágrimas se misturaram à chuva que escorria por seu rosto enquanto ela contemplava aquela criaturinha indefesa. Em seus olhos, ela viu a própria história. O abandono, a solidão, a luta pela sobrevivência. Mas também viu algo mais, uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever o destino. Com movimentos delicados, como se manuseasse o mais precioso dos tesouros, Letícia tirou seu casaco puído, o único que possuía, e envolveu o bebê. O pequeno se acalmou instantaneamente ao sentir o calor humano, seus chorinhos se transformando em suspiros suaves. Era como se ele soubesse que finalmente estava seguro. "Shh, meu pequenininho", sussurrou ela, apertando-o contra o peito. "Você não está mais sozinho. Nunca mais estará sozinho." A corrida de volta para casa foi épica. Letícia protegeu o bebê com seu próprio corpo, enfrentando a tempestade como uma guerreira moderna. Seus pés descalços escorregavam na lama, mas ela não diminuiu o ritmo. A cada passo sentia que carregava não apenas uma criança, mas seu próprio futuro, sua razão de existir. Quando finalmente chegou ao seu barraco na favela do Monte Alegre, ela estava encharcada até os ossos, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não existia há anos. O pequeno cômodo, com suas paredes de madeira e zinco, nunca havia parecido tão acolhedor. Ela acendeu a lamparina a querosene, criando uma atmosfera dourada e calorosa que contrastava com a tempestade lá fora. Com cuidado maternal, Letícia improvisou uma banheira com uma bacia esmaltada e aqueceu água no fogareiro. O bebê protestou inicialmente quando tocou a água morna, mas logo se relaxou, seus olhinhos finalmente se abrindo para revelar íris de um azul profundo como o oceano. Quando ele a olhou pela primeira vez, Letícia sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro dela simultaneamente. "Gabriel", murmurou ela, sem saber de onde veio o nome. "Você vai se chamar Gabriel."
Enquanto o secava com uma toalha felpuda, um dos poucos luxos que possuía, Letícia começou a falar com ele, como se pudesse entender cada palavra. Contou sobre a tempestade, sobre como o havia encontrado, sobre como sua vida havia mudado em questão de minutos. Sabe, Gabriel, eu também fui abandonada quando era pequenininha como você. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha apenas 5 anos. E fui parar em um orfanato onde aprendi que às vezes as pessoas que deveriam cuidar da gente simplesmente não conseguem. Mas isso não quer dizer que não merecemos amor. O bebê a observava com aqueles olhos enormes, como se realmente compreendesse a profundidade de suas palavras. Letícia improvisou uma mamadeira com um pote de vidro e um pano limpo, dando-lhe leite que havia comprado na véspera para seu próprio café. Assistir Gabriel beber com tanta fome e necessidade partiu seu coração e o preencheu ao mesmo tempo. Naquela primeira noite, ela não pregou os olhos. Ficou observando cada respiração do pequeno, cada movimento, cada expressão que cruzava seu rosto angelical. Era como se tivesse medo de que tudo fosse apenas um sonho e ela fosse acordar sozinha novamente. Os dias seguintes trouxeram uma revolução completa em sua rotina. Letícia precisou aprender tudo sobre cuidados com bebês através de tentativa e erro, perguntando às vizinhas mais experientes, consultando livros velhos que encontrava no lixão. Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que morava no barraco ao lado, tornou-se sua conselheira não oficial. "Menina, você tem certeza do que está fazendo?" perguntou a vizinha numa manhã ensolarada, observando Letícia pendurar fraldas improvisadas no varal. "Criar um filho não é brincadeira, ainda mais na sua situação." "Eu sei que não vai ser fácil, Dona Rosa", respondeu Letícia, ajeitando Gabriel no colo. "Mas olha só para ele. Como posso abandonar alguém que me precisa tanto? Ele me escolheu naquela noite, eu sinto isso no coração." A vizinha balançou a cabeça, mas havia admiração em seus olhos. "Você tem o coração maior que o mundo, menina. Que Deus te abençoe e te dê força." E Letícia precisou de toda a força divina possível. As primeiras semanas foram um verdadeiro teste de resistência. Gabriel acordava a cada 2 horas, chorando de fome ou desconforto. Ela vendia tudo que conseguia encontrar de valor no lixão durante o dia, mas o dinheiro mal dava para comprar leite em pó e fraldas descartáveis. Houve noites em que ela mesma ficou sem comer para garantir que Gabriel tivesse tudo o que precisava. Sua figura, sempre magra, ficou ainda mais esguia, mas seus olhos continuaram brilhando com uma determinação férrea. Era como se a maternidade tivesse despertado nela uma força que nem sabia que existia. "Você vai crescer forte e saudável", murmurava para Gabriel todas as noites antes de dormir. "Vai estudar, vai ter uma profissão, vai ser alguém na vida. Eu prometo isso para você, meu príncipe." Os vizinhos inicialmente reagiram com desconfiança. Alguns sussurravam que Letícia havia roubado a criança, outros que estava louca para assumir tamanha responsabilidade. Mas com o passar do tempo, mesmo os mais céticos começaram a se render ao amor genuíno que ela demonstrava pelo menino. Seu Joaquim, o proprietário do pequeno mercadinho da esquina, foi um dos primeiros a oferecer ajuda. "Letícia, você é uma boa menina, sempre foi honesta comigo. Se precisar de leite para o bebê e não tiver dinheiro, pode levar. Pagará quando puder." Eram essas pequenas bondades que mantinham Letícia de pé. A solidariedade da comunidade, mesmo em meio à própria pobreza, criava uma rede de apoio que ela nunca havia experimentado antes. Era como se Gabriel tivesse não apenas ganhado uma mãe, mas toda uma família estendida. Conforme as semanas se transformaram em meses, a rotina de Letícia se estabeleceu num ritmo quase musical. Acordava antes do amanhecer para alimentar Gabriel, depois saía para o lixão, enquanto Dona Rosa cuidava dele por algumas horas. À tarde, retornava para dar banho,
trocar fraldas e brincar com o pequeno. À noite, depois que ele dormia, ela costurava roupinhas com retalhos encontrados, criando um guarda-roupa colorido e cheio de amor. Gabriel crescia visivelmente a cada dia. Seus cabelos, inicialmente ralos, começaram a formar cachos dourados que brilhavam sob a luz. Seu sorriso, quando apareceu pela primeira vez aos 3 meses, iluminou não apenas o coração de Letícia, mas de toda a vizinhança. Era impossível olhar para aquela criança e não sentir uma onda de ternura. Ele é a cara da felicidade, comentou Dona Rosa numa tarde, observando Gabriel brincar com um chocalho feito de latinhas. Nunca vi um bebê tão sorridente. É porque ele sabe que é amado, respondeu Letícia, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Todo dia eu agradeço a Deus por ter me dado essa chance. Mas nem todos os dias eram fáceis. Houve ocasiões em que Gabriel ficou doente, e Letícia teve que vender suas únicas joias, um anel da mãe adotiva e uma corrente que ganhara na adolescência, para pagar consultas médicas. Cada sacrifício, porém, era feito sem hesitação. Gabriel havia se tornado sua prioridade absoluta, sua razão de existir. O barraco, antes silencioso e melancólico, agora ecoava com gargalhadas infantis, balbucios alegres e canções de ninar que Letícia inventava na hora. Ela havia transformado aquele pequeno espaço num verdadeiro lar, decorando as paredes com desenhos coloridos feitos com tintas encontradas no lixão e criando móveis com tampinhas de garrafa que dançavam suavemente na brisa. Era numa dessas tardes tranquilas, com Gabriel dormindo pacificamente em seu berço improvisado, que Letícia se permitiu sonhar com o futuro. Imaginava-se trabalhando numa loja, ganhando dinheiro suficiente para dar uma educação decente ao filho. Via Gabriel usando uniforme escolar, carregando uma mochila nova, correndo para casa para contar sobre suas descobertas na escola. "Um dia, meu príncipe", sussurrou, acariciando suavemente os cachos dourados. "Um dia a gente vai sair daqui e você vai ter tudo o que merece." O amor de mãe havia despertado em Letícia uma ambição que ela nunca soubera possuir. Não era mais apenas sobre sobreviver. Agora era sobre prosperidade, sobre construir um futuro digno para Gabriel. E estava disposta a lutar com todas as forças para tornar esse sonho realidade. Enquanto a chuva voltava a tamborilar suavemente no telhado de zinco, Letícia se preparou para mais uma noite de vigília amorosa. Gabriel dormia tranquilo, alheio às tempestades do mundo exterior, protegido pelo amor mais puro que alguém pode oferecer. Era apenas o começo de uma jornada que testaria todos os limites do amor maternal, mas também revelaria que as famílias mais verdadeiras não são necessariamente aquelas formadas por laços de sangue, mas por escolhas do coração. 6 meses haviam se passado desde aquela noite tempestuosa que mudara completamente o rumo da vida de Letícia. Gabriel agora era uma criança vibrante, com cachos dourados que balançavam a cada movimento e olhos azuis que pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. Seus primeiros dentinhos começavam a despontar, e ele já conseguia se sentar sozinho, explorando tudo ao seu redor com a curiosidade típica de quem descobre o mundo pela primeira vez. Letícia havia desenvolvido uma rotina matemática em sua vida. Acordava às 5 da manhã, preparava uma mamadeira morna para Gabriel e aproveitava aqueles momentos silenciosos para simplesmente observá-lo. Era seu momento de meditação, quando agradecia silenciosamente por cada dia que tinham juntos. Depois, às 6h30, levava-o para Dona Rosa, que se tornara uma verdadeira avó postiça. "Bom dia, minha princesa", cumprimentava a vizinha todas as manhãs, recebendo Gabriel com braços carinhosos. "E como está nosso pequeno príncipe hoje?"
Gabriel respondia com gargalhadas cristalinas, estendendo os bracinhos para a senhora, que havia se tornado parte essencial de suas vidas. Era uma cena que aquecia o coração de Letícia, vendo como o amor genuíno conseguia criar laços familiares, mesmo entre estranhos. O trabalho no lixão havia se intensificado. Letícia conhecia agora cada caminhão que chegava, sabia exatamente quais horários traziam os materiais mais valiosos. Desenvolvera uma técnica apurada para identificar metais preciosos, plásticos de qualidade e objetos que poderiam ser restaurados e revendidos. Seus ganhos haviam aumentado consideravelmente, mas ainda assim mal cobriam as necessidades básicas de Gabriel. "Você é incansável, menina", comentou Dona Conceição, outra catadora que trabalhava na área. "Nunca vi ninguém com tanta determinação." "É que agora eu tenho por quem lutar", respondia Letícia, ajeitando uma sacola cheia de latinhas de alumínio. "Gabriel merece o melhor que eu puder dar." Era verdade. Cada lata coletada representava uma fralda. Cada pedaço de metal era uma porção de leite em pó. Cada objeto reaproveitável se transformava em carinho materializado. Letícia havia aprendido a ver valor onde outros enxergavam apenas descarte. Às 15 horas, religiosamente, ela voltava para casa. Era a hora do banho de Gabriel. Um ritual sagrado que se tornara o momento mais esperado do seu dia. O pequeno adorava a água, batendo as mãozinhas na superfície e encharcando Letícia com suas travessuras. Ela havia construído um pequeno boxes improvisado no quintal, usando lonas plásticas, criando um ambiente privativo e aconchegante. "Quem é o bebê mais lindo do mundo?", perguntava ela, fazendo espuma com o sabonete de glicerina. Gabriel respondia com sorrisos banguela que derretiam qualquer coração. Após o banho, vinham os cuidados com a pele delicada, a aplicação cuidadosa de óleo de amêndoas que ela comprava com muito sacrifício e a escolha da roupinha do dia. Letícia havia se tornado uma costureira habilidosa, transformando tecidos encontrados no lixão em pequenas obras de arte. Gabriel sempre estava impecavelmente vestido, com roupinhas coloridas que contrastavam com a simplicidade do ambiente. As tardes eram dedicadas ao desenvolvimento do pequeno. Letícia improvisara brinquedos educativos com materiais reaproveitados. Chocalhos feitos com garrafas PET e grãos, móveis coloridos com tampinhas de garrafa, livrinhos de pano com figuras bordadas à mão. Cada objeto era criado com amor e propósito, estimulando os sentidos e a inteligência de Gabriel. "Olha só, meu príncipe", dizia ela mostrando um livro artesanal com figuras de animais. "Este é o cachorro, au au. Este é o gato, miau miau." Gabriel observava tudo com atenção concentrada, seus olhinhos acompanhando cada movimento, cada som. Já demonstrava preferências claras. Adorava música, relaxava com as canções de ninar que Letícia inventava e se agitava com alegria sempre que ouvia o som do violão do vizinho Marcos, tocando no fim de tarde. As noites eram o momento mais desafiador. Gabriel ainda acordava algumas vezes, às vezes por fome, outras por desconforto, mas principalmente porque sentia a ausência do calor materno. Letícia nunca demonstrava impaciência. Levantava quantas vezes fosse necessário, acalentava-o com canções sussurradas, caminhava com ele pelo pequeno cômodo até que voltasse a adormecer. "Dorme, meu anjo, que mamãe está aqui", murmurava, balançando-o suavemente. "Sempre vai estar aqui para você." Eram nesses momentos de vulnerabilidade noturna que Letícia às vezes se permitia chorar silenciosamente. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava gratidão, medo e amor incondicional. Gratidão por ter encontrado Gabriel, medo de não conseguir dar-lhe tudo que merecia e um amor tão intenso que às vezes doía fisicamente. A vizinhança havia se acostumado completamente com a presença do pequeno.
Gabriel era a mascote não oficial da comunidade, recebendo mimos de todos os lados. Seu Joaquim sempre reservava uma bala para ele, mesmo que ainda fosse pequeno demais para comer doces. Dona Maria, a costureira da esquina, aparecia regularmente com retalhos coloridos para que Letícia fizesse roupinhas novas. "Este menino trouxe sorte para o bairro", comentava seu Antônio, aposentado que passava as tardes jogando dominó na praça. "Desde que ele chegou, parece que todo mundo está mais feliz." Era verdade. A presença de Gabriel havia criado uma energia positiva contagiante. As pessoas sorriam mais ao vê-lo, conversavam mais entre si sobre ele, criavam pequenos pretextos para visitar Letícia e brincar com a criança. Era como se aquele bebê abandonado tivesse se tornado o coração pulsante de uma comunidade inteira. Mas nem tudo eram flores no jardim da maternidade solo. Letícia enfrentava desafios constantes que testavam sua resistência física e emocional. Houve uma semana em que Gabriel ficou com febre alta, e ela passou 3 noites em claro, aplicando compressas frias, monitorando sua temperatura, orando fervorosamente para que melhorasse. A consulta no posto de saúde custou-lhe o dinheiro que estava guardando para comprar um berço de verdade. "Ele vai ficar bem", tranquilizou-a a enfermeira do posto. "Você está cuidando muito bem dele. É impressionante como ele está saudável e bem desenvolvido, considerando as circunstâncias." Essas palavras eram como bálsamo para o coração de Letícia. A validação profissional de que estava fazendo um bom trabalho como mãe significava mais do que qualquer elogio que já havia recebido na vida. Gabriel começara a demonstrar sua personalidade única. Era uma criança sorridente por natureza, mas também observadora e inteligente. Reagia diferentemente a pessoas distintas, mostrando preferência clara por aqueles que o tratavam com genuína afeição. Tinha horror a ruídos altos, mas adorava música suave. Era curioso com texturas diferentes, passando longos minutos explorando tecidos, superfícies rugosas ou lisas. "Ele vai ser um artista", profetizava Dona Rosa, observando Gabriel brincar com pedacinhos coloridos de papel. "Olha só como ele tem senso estético. Sempre escolhe as cores mais bonitas." Letícia nutria secretamente sonhos grandiosos para o futuro de Gabriel. Via-o crescendo para se tornar médico, engenheiro, professor, qualquer profissão que lhe permitisse ajudar outras pessoas e ter uma vida digna. Guardava em uma lata de biscoitos velha todas as moedas que conseguia economizar, sonhando com o dia em que poderia matriculá-lo numa escola particular de qualidade. "Você vai estudar nas melhores escolas", prometia para ele durante as mamadas noturnas. "Vai ter tudo que mamãe nunca teve: livros novos, material escolar completo, uniforme bem passadinho. Vai ser o orgulho da mamãe." Seus próprios sacrifícios eram constantes e silenciosos. Letícia emagrecera visivelmente. Suas roupas ficavam cada vez mais largas, mas ela investia cada centavo extra na alimentação e cuidados com Gabriel. Suas únicas refeições consistentes eram café da manhã, pão com margarina, e jantar, arroz com ovo ou feijão. O almoço era um luxo que se permitia apenas nos dias de maior arrecadação. A transformação física era evidente, mas a transformação espiritual era ainda mais notável. Letícia havia descoberto forças que não sabia possuir, desenvolvido habilidades que nunca imaginara ter. Aprendera a costurar assistindo tutoriais na televisão do vizinho, dominara técnicas de culinária infantil através de conversas com outras mães, tornara-se especialista em primeiros socorros básicos por pura necessidade. "Você virou uma mulher nova depois que encontrou esse menino", observou Dona Rosa numa tarde de domingo. "Sempre foi batalhadora, mas agora você tem uma luz nos olhos que não tinha antes." Era verdade. A maternidade havia despertado em Letícia um senso de propósito que transcendia sua própria existência. Não estava mais vivendo apenas para sobreviver.
Estava construindo um legado, criando uma vida, moldando um futuro. Cada dia era investido com significado, porque cada ação era direcionada para o bem-estar de Gabriel. As estações se sucederam, e Gabriel continuou crescendo e se desenvolvendo de forma surpreendente. Aos 8 meses, já tentava engatinhar, explorando cada canto do pequeno barraco com determinação científica. Letícia havia precisado improvisar proteções para tomadas, cantos de móveis e qualquer objeto que pudesse representar perigo para um bebê curioso. "Esse menino vai dar trabalho", riu seu Joaquim, observando Gabriel tentar alcançar uma prateleira alta. "Esperto demais para o próprio bem." "É a inteligência do pai que ele não conheceu", respondeu Letícia, sem rancor na voz. "Seja quem for, passou bons genes para meu príncipe." A questão da paternidade de Gabriel havia se tornado um assunto que Letícia preferia não abordar. Não por vergonha ou ressentimento, mas porque genuinamente não importava. Ela era mãe e pai ao mesmo tempo, era a família completa, era tudo que Gabriel precisava, ou pelo menos era o que acreditava. O primeiro aniversário de Gabriel foi uma celebração comunitária. Letícia economizou durante 2 meses para comprar ingredientes para um bolo simples, mas a festa foi enriquecida pelas contribuições espontâneas dos vizinhos. Dona Rosa trouxe refrigerante. Seu Antônio apareceu com balões coloridos. Dona Maria confeccionou uma roupa festiva especial. E até o padre da igreja local fez uma visita para abençoar o aniversariante. "Parabéns para você nesta data querida", cantaram todos em coro, enquanto Gabriel batia palminhas sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a energia festiva ao seu redor. Naquele momento, observando Gabriel cercado de tanto carinho, Letícia se sentiu a mãe mais rica do mundo. Não possuía bens materiais, mas havia construído algo muito mais valioso. Uma família escolhida, uma comunidade amorosa, um lar verdadeiro. Era tarde da noite, depois que todos haviam ido embora, e Gabriel dormia profundamente, quando Letícia se permitiu um momento de reflexão profunda. Sentada na soleira da porta, observando as estrelas que brilhavam timidamente através da poluição urbana, ela repassou mentalmente toda a jornada percorrida em apenas 1 ano. De uma jovem solitária que lutava apenas pela própria sobrevivência, havia se transformado numa mãe dedicada, numa figura respeitada na comunidade, numa mulher com propósito e direção. Gabriel não havia apenas ganhado uma família, ele havia criado uma. "Obrigada", sussurrou para as estrelas, para o universo, para qualquer força superior que tivesse orquestrado aquele encontro miraculoso. "Obrigada por me dar a chance de ser mãe, por me ensinar o que é amar de verdade." Uma brisa suave balançou as cortinas improvisadas, como se fosse uma resposta celestial. Letícia sorriu, levantou-se e foi verificar Gabriel uma última vez antes de dormir. Ele dormia pacificamente, os cachos dourados espalhados pelo travesseiro, um sorriso angelical nos lábios. Era uma cena de perfeita tranquilidade doméstica, mas a vida estava prestes a apresentar novos desafios que testariam todos os laços construídos com tanto amor e dedicação. Aos 18 meses de Gabriel, a vida de Letícia havia encontrado um ritmo quase perfeito. O menino agora caminhava com passos firmes e seguros, explorando cada canto do barraco e da vizinhança com a curiosidade insaciável típica de sua idade. Suas primeiras palavras haviam sido "mama", dirigidas diretamente a Letícia, que chorou de emoção ao ouvir aquele som doce saindo dos lábios rosados do filho. "Mama, mama", repetia Gabriel sempre que a via, correndo em suas perninhas rechonchudas para se atirar em seus braços. Era o som mais melodioso que Letícia já havia escutado em toda sua vida.
Naquela manhã de terça-feira, especialmente ensolarada para os padrões do bairro, Letícia preparava-se para mais um dia de trabalho no lixão quando ouviu o barulho de um carro parando na rua de terra batida. Carros eram raridade naquela parte da cidade. A maioria dos moradores se locomovia a pé, de bicicleta ou transporte público. Curiosa, ela espiou pela janela e viu um Civic preto, modelo recente, completamente deslocado, naquele cenário de casebres e ruas sem asfalto. Um homem saiu do veículo e Letícia sentiu o coração acelerar inexplicavelmente. Era alto, por volta dos 40 anos, cabelos castanhos, ligeiramente grisalhos nas têmporas, vestindo uma camisa social azul clara e calça jeans escura. Havia algo em sua postura que denunciava não pertencer àquele ambiente. A forma como observava ao redor, a maneira cautelosa como caminhava, o jeito como segurava um papel em suas mãos. O estranho parou em frente à casa de Dona Rosa e bateu à porta. Letícia observou a conversa à distância, notando os gestos do homem apontando para diferentes direções, como se estivesse perguntando sobre alguma coisa ou alguém. Dona Rosa acenou várias vezes e, para surpresa de Letícia, apontou diretamente para seu barraco. "Gabriel, venha cá, meu príncipe!" chamou ela instintivamente, pegando o menino no colo. Algo em seu íntimo maternal a alertava para uma possível mudança, embora ainda não soubesse o que esperar. Minutos depois, ouviu uma batida suave em sua porta. Respirou fundo, ajeitou os cabelos rapidamente e atendeu, mantendo Gabriel firmemente em seus braços. "Bom dia. Você é a Letícia?" perguntou o homem. E sua voz era surpreendentemente gentil, contrastando com a aparência imponente. "Sou sim, senhor. Em que posso ajudá-lo?" O homem hesitou por um momento, seus olhos fixando-se inevitavelmente em Gabriel. Letícia notou como sua expressão mudou instantaneamente. Uma mistura de espanto, reconhecimento e algo que parecia ser uma dor profunda. "Meu nome é Henrique Almeida. Eu acredito que você encontrou meu filho." O mundo de Letícia Por um gelou. momento, Ela não conseguiu processar as palavras que acabara de ouvir. Instintivamente, apertou Gabriel contra o peito, como se pudesse protegê-lo de qualquer ameaça através do próprio amor. "Seu filho?" repetiu ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Posso entrar? É uma conversa que... bem, é complicada." Letícia hesitou. Cada fibra de seu ser gritava para fechar a porta e proteger Gabriel, mas havia algo na expressão do homem que não transmitia malícia. Havia dor, sim. Talvez até mesmo desespero, mas não agressividade. "Entre", disse ela finalmente, afastando-se para permitir sua passagem. O interior do barraco nunca havia parecido tão pequeno. Henrique observou ao redor com olhos que não julgavam, mas claramente absorviam cada detalhe. As paredes decoradas com desenhos coloridos, os brinquedos artesanais organizados cuidadosamente, a limpeza impecável apesar da simplicidade dos móveis, o berço improvisado, mas aconchegante. "Por favor, sente-se", ofereceu Letícia, apontando para a única cadeira disponível, enquanto ela mesma se acomodou na cama, mantendo Gabriel no colo. Henrique sentou-se, mas seus olhos não conseguiam se desviar do menino. Gabriel, por sua vez, observava o estranho com curiosidade, sem medo, mas mantendo-se grudado em sua mãe. "Há quase 2 anos", começou Henrique, a voz embargada. "Meu filho desapareceu. Ele tinha apenas 3 meses. Eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Problemas no casamento, pressão no trabalho, questões familiares complexas. Minha ex-esposa estava com depressão pós-parto severa e eu não sabia como lidar com a situação." Letícia escutava em silêncio, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Uma noite, depois de uma discussão particularmente intensa, Camila saiu de casa levando o bebê. Disse que ia à casa da mãe dela para esfriar a cabeça, mas ela nunca chegou lá.
Nem ela, nem meu filho. O carro foi encontrado abandonado 2 dias depois, mas não havia sinal de nenhum dos dois. E depois? Sussurrou Letícia, embora parte dela não quisesse ouvir a resposta. Camila foi encontrada 1 semana depois, internada em um hospital psiquiátrico em outra cidade. Ela havia surto psicótico completo, não conseguia se lembrar de nada sobre o que aconteceu com nosso filho. Os médicos disseram que ela poderia ter o abandonado em qualquer lugar durante o episódio, sem ter consciência do que estava fazendo. Letícia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A história era devastadoramente triste, mas também confirmava seus piores temores. Durante todo esse tempo, continuou Henrique, contratei detetives particulares, coloquei anúncios em jornais, percorri hospitais e orfanatos. Nunca parei de procurar. E então, há 1 semana, recebi uma ligação de alguém que disse ter visto uma jovem cuidando de uma criança que correspondia à descrição do meu filho aqui neste bairro. Gabriel escolheu exatamente aquele momento para se soltar dos braços de Letícia e correr até uma caixa de brinquedos no canto do cômodo. Henrique observou cada movimento da criança com uma intensidade dolorosa. Os olhos, murmurou ele. Os olhos são idênticos aos meus quando eu era criança, e esse formato do nariz é exatamente como o da minha família. Letícia não podia negar a semelhança. Agora que Henrique havia mencionado, era impossível não notar as características compartilhadas. Os olhos azuis intensos, o formato delicado do nariz, até mesmo a maneira como Gabriel inclinava a cabeça quando estava curioso. Eu encontrei ele no lixão municipal numa noite de tempestade, disse ela, a voz trêmula. Estava abandonado entre sacos plásticos, molhado e com frio. Havia um bilhete, dizendo que alguém não podia cuidar dele. Você ainda tem o bilhete? Letícia assentiu e foi até uma pequena caixa onde guardava seus poucos documentos importantes. Retirou o papel amarelado e manchado, entregando-o para Henrique com mãos trêmulas. Ele leu as palavras borradas e seu rosto se contorceu de dor. Esta é a letra da Camila, eu reconheço. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções complexas. Gabriel continuou brincando, alheio à tensão que pairava no ar, empilhando blocos de madeira coloridos que Letícia havia confeccionado para ele. O que você quer? Perguntou Letícia finalmente, embora temesse a resposta. Eu quero meu filho de volta, respondeu Henrique, mas havia uma gentileza em sua voz que amenizava a dureza das palavras. Mas eu também posso ver que você o ama, que cuidou dele, que ele está saudável e feliz. Eu o amo mais que a minha própria vida, disse Letícia, as lágrimas finalmente escorrendo. Ele é tudo que tenho, tudo que sou. É meu filho também. Henrique observou-a por um longo momento. Havia algo na sinceridade daquela jovem mulher, na forma como Gabriel claramente a via, como sua mãe, que o tocava profundamente. Posso visitá-los algumas vezes? Não quero traumatizar o menino, nem causar problemas para você, mas preciso conhecer meu filho. Preciso entender quem ele se tornou sob seus cuidados. A proposta pegou Letícia de surpresa. Ela havia se preparado para uma batalha, para alguém tentando arrancar Gabriel de seus braços à força. Não esperava aquela abordagem gentil e respeitosa. Você não vai tentar me tirar ele? Perguntou ela, a voz cheia de vulnerabilidade. Não sei ainda, respondeu Henrique honestamente. Estou confuso, emocionado, feliz por ter encontrado meu filho vivo e saudável, mas também impressionado com o amor e cuidado que você demonstra por ele. Preciso de tempo para processar tudo isso. Gabriel escolheu aquele momento para correr de volta para Letícia, subindo em seu colo e aninhando-se em seus braços. Mama, disse ele claramente, olhando diretamente para Henrique, como se estivesse apresentando oficialmente sua mãe. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. Ele a chama de mamãe.
É a única mãe que ele conhece, respondeu Letícia, beijando os cachos dourados de Gabriel. Para ele, eu sou sua mãe. Para mim, ele é meu filho. Não por sangue, mas por escolha, por amor. Henrique ficou em silêncio por vários minutos, claramente lutando com emoções conflitantes. Finalmente, ele se levantou. Posso voltar amanhã? Gostaria de passar um tempo com ele, conhecê-lo melhor, e também gostaria de conhecer você. A mulher que salvou meu filho e o criou com tanto amor. Letícia assentiu lentamente. Você pode voltar, mas, por favor, não o assuste. Ele não entende essas coisas complicadas de adultos. Para ele, você é apenas um visitante novo. Entendo. E Letícia, obrigado. Por salvá-lo, por cuidar dele, por amá-lo. Eu nunca poderei retribuir isso adequadamente. Depois que Henrique partiu, Letícia ficou sentada por horas, Gabriel dormindo em seus braços, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua maior alegria havia sido encontrar Gabriel, mas seu maior medo sempre fora perder ele. Agora esse medo tinha um rosto e um nome. Dona Rosa apareceu na porta, preocupada. Menina, você está bem? Vi aquele homem saindo daqui e você parecia abalada. Dona Rosa, disse Letícia, a voz quebrada, ele disse que é o pai do Gabriel. A vizinha entrou e se sentou ao lado de Letícia, passando o braço ao redor de seus ombros. E você acredita nele? Ele trouxe evidências. E Gabriel? Gabriel tem os olhos dele, o formato do rosto, é impossível negar. E o que ele quer? Não sei ainda. Disse que quer conhecer Gabriel, visitá-lo. Mas tenho medo, Dona Rosa. E se ele quiser levar meu menino embora? Então você vai lutar, disse a vizinha com firmeza. Você é a mãe desse menino. Não importa quem o gerou, você é quem o criou, quem cuidou, quem amou. Isso tem valor, menina. Isso tem peso. Naquela noite, Letícia mal conseguiu dormir. Ficou observando Gabriel, memorizando cada detalhe de seu rosto angelical, cada som de sua respiração tranquila. Pela primeira vez, desde que o havia encontrado, ela se viu face a face com a possibilidade real de perdê-lo. Mas havia algo na maneira como Henrique havia se comportado, na gentileza de suas palavras, na dor em seus olhos, que lhe dava uma pequena esperança. Talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar uma solução que beneficiasse a todos, especialmente Gabriel. O menino se mexeu no sono, sussurrando mama baixinho, e Letícia sentiu seu coração se renovar com determinação. Não importava o que acontecesse, ela lutaria pelo direito de continuar sendo a mãe de Gabriel, porque algumas coisas na vida são sagradas demais para serem entregues sem luta. E o amor de uma mãe pelo filho era certamente uma delas. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para a vida de Letícia. Henrique cumpriu sua promessa e voltou no dia seguinte, desta vez trazendo uma sacola com brinquedos educativos e roupinhas novas para Gabriel. Havia algo tocante na forma como ele observava cada movimento do filho, como se tentasse recuperar todo o tempo perdido através de simples contemplação. Posso segurá-lo? Perguntou ele hesitantemente na segunda visita, estendendo as mãos na direção de Gabriel. O menino, que havia desenvolvido uma curiosidade natural pelo visitante constante, permitiu que Henrique o pegasse no colo. A emoção no rosto do homem era palpável. Lágrimas silenciosas escorreram por suas faces, enquanto segurava o filho pela primeira vez em quase 2 anos. Ele é perfeito, murmurou Henrique, a voz embargada. Você fez um trabalho incrível, Letícia. Ele é inteligente, saudável, feliz. É tudo o que um pai poderia desejar. Letícia observava a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, via a felicidade genuína de Henrique ao conhecer Gabriel, o amor paterno florescendo em tempo real. Por outro, sentia uma pontada de ciúme e medo a cada momento de conexão entre eles. Ele gosta de música, disse ela,
tentando se manter envolvida na interação. Sempre fica calmo quando o vizinho toca violão e adora livrinhos, mesmo que ainda não saiba ler. Música, minha família toda é musical. Meu avô era pianista, minha mãe toca violino. Henrique sorriu, balançando Gabriel suavemente. Parece que algumas coisas são mesmo hereditárias. Conforme as semanas passaram, as visitas de Henrique se tornaram parte da rotina. Ele chegava sempre no fim da tarde, após o trabalho, trazendo pequenos presentes, mas principalmente oferecendo sua presença. Gabriel, com a adaptabilidade natural das crianças, aceitara um novo adulto em sua vida sem questionamentos, tratando-o com a mesma cordialidade que demonstrava com os vizinhos queridos. Foi durante uma dessas visitas que Henrique fez uma observação que mudaria tudo. Letícia, você não deveria estar trabalhando no lixão. É perigoso e você tem tanto potencial. Ela ergueu uma sobrancelha, ligeiramente ofendida. É um trabalho honesto e é o que sei fazer. Não quis ofender, ele se apressou em esclarecer. Mas observando como você cuida da casa, como organizou tudo aqui, como cria soluções criativas para os problemas, você tem habilidades administrativas naturais. Poderia trabalhar em escritório, ganhar melhor, ter mais segurança. E quem vai cuidar do Gabriel enquanto eu estiver num escritório das 8 às 5? Eu posso ajudar com isso. O silêncio que se seguiu foi denso. Era a primeira vez que Henrique sugeria um envolvimento mais profundo em suas vidas, uma participação que ia além das visitas cordiais. O que você quer dizer com isso? Perguntou Letícia cautelosamente. Quero dizer que, bem, eu gostaria de assumir responsabilidades, financeiramente pelo menos. Gabriel é meu filho também e você não deveria carregar todo o peso sozinha. Eu não preciso de caridade, respondeu ela, o orgulho ferido evidente na voz. Não é caridade, é paternidade. É responsabilidade. É o que deveria ter acontecido desde o começo se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Naquela noite, depois que Henrique partiu, Letícia conversou longamente com Dona Rosa sobre a proposta. Menina, você está sendo orgulhosa demais, disse a vizinha com sua franqueza habitual. Aquele homem não está tentando tirar o Gabriel de você. Está tentando ser pai. Há diferença. Mas e se ele mudar de ideia? E se decidir que quer a guarda completa? Então você luta. Mas por enquanto ele está oferecendo ajuda, não guerra. Gabriel precisa de estabilidade, e se esse homem pode oferecer isso, você acha que eu deveria aceitar? Acho que você deveria parar de ver isso como uma competição e começar a ver como uma oportunidade, para você e para o Gabriel. A conversa ficou ecoando na mente de Letícia por dias. Ela observou mais atentamente as interações entre Henrique e Gabriel, notando como o menino havia começado a sorrir quando via o carro preto chegando, como corria para a janela quando ouvia o motor, como ria das brincadeiras que o pai biológico inventava. Foi numa quinta-feira chuvosa que Henrique fez a proposta que mudaria tudo. Letícia, eu tenho uma ideia. Uma empresa onde sou sócio está contratando uma assistente administrativa. O salário é bom, os horários são flexíveis e a creche no próprio prédio. Você gostaria de tentar? Ela o encarou desconfiada. Você inventou esse emprego para mim? Não inventei, a vaga existe. Mas sim, pensei em você quando soube dela. Seria uma oportunidade de mudança, de crescimento profissional. E por que faria isso? Henrique hesitou antes de responder, como se estivesse organizando pensamentos complexos. Porque em todos esses meses convivendo com você, aprendi a respeitá-la profundamente. Você não é apenas a mulher que salvou meu filho. Você é uma pessoa extraordinária, Letícia. Merece oportunidades melhores. Havia algo no tom da voz dele. Uma intensidade que ia além da preocupação paternal ou da gratidão. Letícia sentiu o coração acelerar,
mas tentou ignorar a sensação. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, não há pressa. Mas havia, na verdade, uma urgência crescente em ambos, embora nenhum dos dois soubesse como nomear o que estava acontecendo entre eles. A decisão veio quando Gabriel ficou doente com uma infecção no ouvido. Letícia havia gastado suas últimas economias na consulta médica e nos remédios, mas o pediatra recomendou um retorno em uma semana para acompanhamento. Ela não tinha dinheiro para uma segunda consulta. Henrique apareceu na manhã seguinte para sua visita habitual e imediatamente notou que algo estava errado. Gabriel estava choroso, Letícia parecia exausta, e havia uma tensão no ar que não existia antes. O que aconteceu? Perguntou ele preocupado. Letícia resistiu inicialmente, mas acabou contando sobre a doença de Gabriel e suas dificuldades financeiras. Henrique não hesitou. Vamos ao médico agora, disse ele, pegando as chaves do carro. Eu não posso pagar. Eu pago. Gabriel é meu filho também, Letícia. Deixe-me ajudar. A consulta correu bem. O pediatra ajustou a medicação e Gabriel mostrou sinais de melhora já no caminho de volta. Mas algo havia mudado definitivamente na dinâmica entre os adultos. Aceito o emprego, disse Letícia quando chegaram em casa. Tem certeza? Tenho, mas quero deixar uma coisa clara. Isso não significa que você vai ter mais direitos sobre Gabriel. Ele continua sendo meu filho. Nosso filho, corrigiu Henrique gentilmente. Se você permitir. O emprego trouxe mudanças significativas para a vida de Letícia. O escritório era limpo, climatizado, e seus colegas a tratavam com respeito profissional. Ela descobriu ter um talento natural para organização e atendimento ao cliente, rapidamente se destacando em suas funções. Gabriel adorou a creche da empresa. Outras crianças para brincar, brinquedos novos, atividades educativas estruturadas. Era um mundo novo de estímulos e aprendizado. Letícia o visitava durante o almoço, e a alegria no rosto do menino a tranquilizava sobre a decisão que havia tomado. Henrique começou a buscar Gabriel na creche algumas noites por semana, levando-o para jantar em restaurantes adequados para crianças ou simplesmente para passear no parque. Sempre o devolvia para Letícia antes da hora de dormir, respeitando a rotina estabelecida. Como foi o passeio, meu príncipe? Perguntava ela. E Gabriel respondia com entusiasmo crescente sobre os lugares que havia conhecido, as coisas que havia visto. Papai Henrique comprou sorvete, disse ele numa dessas noites, e o mundo de Letícia parou. Papai Henrique. Gabriel havia espontaneamente dado um título ao homem que havia entrado em sua vida, reconhecendo instintivamente o papel paternal que ele desempenhava. Ele disse, papai, comentou ela com Henrique na visita seguinte. Percebi. Como você se sente sobre isso? Letícia demorou para responder. Assustada, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. Eu não incentivei, saiu naturalmente dele. Eu sei, e talvez seja bom ele ter uma figura paterna. Sempre me preocupei com isso. Era o mais próximo que ela havia chegado de admitir que a presença de Henrique em suas vidas era positiva, não apenas uma ameaça. Meses se passaram nessa nova dinâmica. Letícia cresceu profissionalmente, ganhando aumentos e assumindo responsabilidades maiores. Gabriel se desenvolveu ainda mais, beneficiando-se da estabilidade financeira e emocional que a nova configuração familiar proporcionava. E Henrique? Henrique se encontrava visitando não apenas para ver Gabriel, mas também para conversar com Letícia, para ouvir sobre seu dia, para partilhar experiências e opiniões. Você mudou? Observou Dona Rosa numa tarde de sábado. Como assim? Está mais leve, mais feliz, e não é só pelo emprego novo, é por aquele homem. Letícia corou. Dona Rosa, não precisa ter vergonha, menina.
Qualquer pessoa com olhos pode ver que vocês gostam um do outro, e ele é um bom homem. Trata você e o Gabriel com respeito e carinho. Mas é complicado. Ele é o pai biológico do Gabriel, tem dinheiro, educação superior. Eu sou. Você é a mulher que salvou o filho dele e o criou com amor. É inteligente, trabalhadora, carinhosa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Era verdade que algo estava florescendo entre Letícia e Henrique, algo que ia muito além da coparentalidade. Havia olhares prolongados, conversas que se estendiam muito depois de Gabriel adormecer, momentos de cumplicidade que criavam uma intimidade crescente, mas também havia a realidade complexa da situação. Henrique vinha de um mundo diferente, com expectativas e responsabilidades que Letícia mal conseguia imaginar. E sempre havia a sombra da incerteza sobre o futuro legal de Gabriel. O ponto de virada chegou numa noite em que Henrique ficou até mais tarde que o habitual. Gabriel havia adormecido no sofá assistindo desenhos, e eles conversavam em voz baixa para não acordá-lo. Letícia, disse Henrique de repente, preciso te contar uma coisa. O tom sério de sua voz a alertou. O que é? Minha família soube sobre Gabriel, sobre você, e eles não estão reagindo bem. O estômago de Letícia despencou. O que isso significa? Significa que as coisas podem ficar mais complicadas. Minha ex-esposa, especialmente, está questionando a situação legal de Gabriel. E com essas palavras, o período de tranquilidade relativa chegou ao fim. As verdadeiras complicações estavam apenas começando. A notícia que Henrique trouxe naquela noite foi como um terremoto silencioso que abalou todas as fundações da nova vida que Letícia havia construído. Nos dias seguintes, ela mal conseguia se concentrar no trabalho, seus pensamentos constantemente voltando para as palavras dele. Minha ex-esposa está questionando a situação legal de Gabriel. Você está bem, Letícia? Perguntou Marina, sua colega de trabalho, durante o intervalo para o café. Você parece preocupada há dias. São só questões pessoais, respondeu ela, forçando um sorriso. Vai passar. Mas no fundo, Letícia sabia que nada seria simples a partir dali. Henrique havia explicado que Camila, sua ex-esposa, estava agora em tratamento psiquiátrico há mais de um ano e, segundo os médicos, havia se recuperado significativamente de sua depressão pós-parto e episódio psicótico. Ao saber da existência e localização de Gabriel, ela imediatamente contatou um advogado para explorar suas opções legais. Ela é a mãe biológica, havia dito Henrique com pesar. Legalmente isso lhe dá direitos, mesmo depois de tudo que aconteceu. E você? Perguntara Letícia, a voz mal passando de um sussurro. Você vai apoiá-la? A pausa que se seguiu durou uma eternidade. Eu não sei, Letícia. Gabriel é meu filho por direito de sangue, mas você é a mãe dele por direito do coração. Estou dividido. Aquela conversa havia acontecido uma semana antes, e desde então Henrique parecia diferente. Suas visitas continuavam, mas havia uma tensão subjacente, uma formalidade que não existia antes. Gabriel, com a sensibilidade natural das crianças, havia notado a mudança de clima. Mamãe triste? Perguntou ele numa manhã, seus olhinhos azuis cheios de preocupação, enquanto Letícia preparava seu café da manhã. Mamãe não está triste, meu príncipe, mentiu ela, beijando sua testa. Mamãe só está pensando em coisas de adulto. Papai Henrique triste também? A observação do menino de 2 anos partiu o coração de Letícia. Gabriel havia percebido que algo estava errado entre os 2 adultos mais importantes de sua vida. Foi numa sexta-feira cinzenta que a situação explodiu definitivamente. Letícia estava no escritório quando recebeu um telefonema que mudaria tudo. Letícia Santos? Perguntou uma voz feminina fria do outro lado da linha. Sim, sou eu. Meu nome é Camila Almeida. Sou a mãe biológica da criança que você está criando ilegalmente.
O sangue de Letícia congelou. Como conseguiu este número? Isso não importa. O que importa é que quero meu filho de volta. Vou buscar Gabriel hoje às 5 da tarde. Espero que esteja preparada para entregá-lo. Você não pode simplesmente aparecer e... Posso, sim. Sou a mãe dele. E, diferentemente de você, tenho documentos que provam isso. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Letícia em estado de pânico. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número de Henrique. Henrique, preciso falar com você urgentemente, disse ela assim que ele atendeu. O que houve? Sua ex-esposa me ligou, disse que vem buscar Gabriel hoje. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Henrique finalmente falou, sua voz estava tensa. Camila me procurou ontem. Eu disse a ela onde Gabriel estava. Letícia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você fez o quê? Ela tem direitos legais, Letícia. É a mãe biológica. Eu não podia esconder essas informações dela. Mas você prometeu... Você disse que estávamos construindo algo juntos, que éramos uma família. E somos. Mas isso não muda os fatos legais. Camila quer a guarda de Gabriel e ela tem bases legais sólidas para isso. Letícia desligou o telefone sem se despedir, suas lágrimas embaçando completamente a visão. Pediu dispensa do trabalho alegando emergência familiar e correu para a creche buscar Gabriel. Mamãe! Gritou o menino alegremente quando a viu, correndo para seus braços com o sorriso radiante que sempre derretia seu coração. Vamos para casa, meu príncipe, disse ela, tentando manter a voz firme. Durante o caminho, Letícia tomou uma decisão desesperada. Não podia entregar Gabriel para uma estranha, não importa quais fossem os direitos biológicos dela. Fez um desvio e foi direto para a casa de Dona Rosa. Menina, o que aconteceu? Perguntou a vizinha ao ver o estado de Letícia. Entre soluços, ela contou sobre a ligação de Camila e sobre a traição de Henrique. Dona Rosa a escutou em silêncio, depois pegou Gabriel no colo. Você não vai entregar esse menino para ninguém sem luta, declarou ela com firmeza. Gabriel é seu filho tanto quanto de qualquer pessoa. Mas e se ela trouxer a polícia? E se... Então a gente lida com isso quando acontecer. Por enquanto, Gabriel fica aqui conosco. Às 5 da tarde em ponto, um carro preto diferente do de Henrique estacionou na frente da casa de Letícia. Uma mulher elegante desceu, acompanhada de um homem de terno e outro que claramente era um segurança particular. Letícia os observou da janela de Dona Rosa. Camila era bonita, bem vestida, com cabelos loiros impecáveis e postura de quem estava acostumada a conseguir o que queria. Ela bateu à porta do barraco vazio de Letícia várias vezes, depois conversou com o homem de terno, que anotava algo num bloco. Não abra a porta, sussurrou Dona Rosa. Deixa eles se cansarem. Mas Letícia sabia que aquilo era apenas o começo. Camila não desistiria facilmente. No dia seguinte, um oficial de justiça apareceu com uma intimação. Camila havia entrado com um pedido de busca e apreensão de Gabriel, alegando que Letícia o mantinha ilegalmente. A audiência seria na segunda-feira seguinte. Você precisa de um advogado, disse Dona Rosa, lendo o documento oficial. Com que dinheiro? Mal consigo pagar nossas contas básicas. Foi então que apareceu uma ajuda inesperada. Dr. Roberto, um advogado aposentado que morava a 2 quadras dali e conhecia a história de Letícia e Gabriel, se ofereceu para representá-la gratuitamente. Essa situação me revolta, disse ele, ajustando os óculos enquanto analisava os documentos. Uma mulher abandona um bebê durante um surto psicótico e depois de 2 anos quer recuperá-lo como se fosse um objeto perdido. Mas ela tem chances de ganhar? Perguntou Letícia, segurando Gabriel no colo como se fosse a última vez. Tem, sim. O sistema legal favorece os pais biológicos, mas vamos lutar.
Você tem 2 anos de cuidado dedicado, tem vínculos afetivos comprovados e Gabriel claramente a vê como sua mãe. O fim de semana foi o mais longo da vida de Letícia. Gabriel percebeu que algo estava muito errado e ficou grudado nela, mais carente que o normal. Henrique não apareceu, o que magoou ainda mais Letícia. No momento em que mais precisava de apoio, ele havia escolhido o lado da ex-esposa. "Papai Henrique não vem?" perguntou Gabriel no domingo à noite. "Não hoje, meu príncipe", respondeu ela, beijando sua testa. "Mas mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui." A audiência foi numa manhã fria de segunda-feira. O fórum estava cheio e Letícia se sentiu intimidada pelo ambiente formal. Camila estava lá, acompanhada de um advogado caríssimo, e, para surpresa de Letícia, Henrique estava sentado ao lado dela. A traição foi como uma punhalada. Henrique mal olhou em sua direção quando ela entrou na sala, mantendo os olhos fixos no chão. O homem que havia se tornado parte de sua vida, que ela havia começado a amar, havia escolhido o outro lado. "Meritíssimo", começou o advogado de Camila. "Minha cliente é a mãe biológica da criança em questão. Durante um episódio de depressão pós-parto severa, ela momentaneamente perdeu a capacidade de cuidar do filho, mas agora está completamente recuperada e deseja reassumir suas responsabilidades parentais." A defesa foi técnica, fria, baseada puramente em direitos legais. Quando chegou a vez de Dr. Roberto, ele se levantou com dignidade. "Meritíssimo, por favor, considerem não apenas os direitos biológicos, mas também os direitos afetivos e o melhor interesse da criança. Durante 2 anos, Letícia Santos tem sido a única mãe que Gabriel conhece. Ela o salvou de uma morte certa, cuidou dele com recursos limitados, mas amor ilimitado, e criou um ambiente estável e amoroso." Dr. Roberto chamou várias testemunhas. Dona Rosa testemunhou sobre o cuidado diário de Letícia. A pediatra falou sobre como Gabriel era bem cuidado e desenvolvido. A diretora da creche confirmou o vínculo óbvio entre mãe e filho. "Gabriel chama a requerente de mamãe", disse a diretora. "É claro para qualquer pessoa que os observa que existe um vínculo maternal genuíno e profundo." Quando chegou a hora de Letícia falar, ela se levantou com as pernas trêmulas. Suas palavras saíram do coração. "Meritíssimo, eu sei que não sou a mãe biológica de Gabriel, mas sou a mulher que o encontrou abandonado numa noite de tempestade. Sou quem cuidou dele quando estava doente, quem comemorou seus primeiros passos, quem o ensinou a falar. Gabriel é meu filho não porque eu gerei, mas porque eu escolhi, e ele me escolheu também." O juiz escutou tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando todos terminaram de falar, ele anunciou que precisava de tempo para deliberar. "A decisão será comunicada na sexta-feira", disse ele, encerrando a sessão. Na saída do fórum, Letícia finalmente cruzou com Henrique. Ele tentou se aproximar, mas ela o evitou, carregando Gabriel rapidamente em direção ao ônibus. "Letícia, espera!" gritou ele, correndo atrás dela. Ela parou, mas não se virou. "O que você quer, Henrique?" "Quero explicar." "Não há nada para explicar. Você escolheu, ficou do lado dela. Não é assim tão simples." "É sim." Ela se virou, os olhos cheios de lágrimas. "Quando as coisas ficaram difíceis, você escolheu o lado mais fácil. O lado que não exigia luta." "Eu estou lutando, Letícia, mas por dentro. Camila é minha ex-esposa, mãe do meu filho biológico. Eu não posso simplesmente ignorar isso. E eu, o que sou para você? O que somos eu e Gabriel?" Henrique hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente. "Mamãe, vamos", disse Gabriel, puxando a roupa de Letícia, claramente desconfortável com a tensão. "Você está certo, meu príncipe. Vamos para casa." Enquanto o ônibus se afastava, Letícia viu Henrique parado na calçada, observando-os partir.
Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente sozinha novamente. A semana que se seguiu foi agonizante. Cada dia parecia uma eternidade, cada hora uma tortura de espera. Gabriel continuava sua rotina normal, indo para a creche, brincando, rindo, alheio ao fato de que sua vida poderia mudar completamente em questão de dias. Na quinta-feira à noite, véspera da decisão, Letícia não conseguiu dormir. Ficou observando Gabriel dormir pacificamente, memorizando cada detalhe de seu rosto angelical. Se a justiça decidisse contra ela, aquela poderia ser uma das últimas noites que passariam juntos. Meu príncipe, sussurrou ela no escuro, não importa o que aconteça, lembre-se sempre de que mamãe te ama mais que tudo na vida. Você foi e sempre será o maior presente que recebi. Gabriel se mexeu no sono, sussurrando baixinho, mamãe. E Letícia soube que, independentemente da decisão judicial, nada poderia quebrar o vínculo que haviam construído. Mas também sabia que o dia seguinte definiria não apenas o futuro de Gabriel, mas o rumo de suas próprias vidas para sempre. O amor maternal seria suficiente para superar as formalidades legais? Ou as leis dos homens se sobreporiam às leis do coração? A resposta viria com o amanhecer de sexta-feira. A sexta-feira amanheceu com uma chuva fina que parecia refletir a melancolia no coração de Letícia. Ela acordou antes do alarme, depois de uma noite praticamente sem sono, e encontrou Gabriel já desperto em seu berço, brincando silenciosamente com um ursinho de pelúcia que Henrique havia dado a ele semanas antes. Bom dia, meu príncipe, disse ela, forçando um sorriso enquanto o pegava no colo. Bom dia, mamãe, respondeu Gabriel, dando-lhe um beijinho molhado na bochecha. Vamos brincar no parque hoje? O coração de Letícia se partiu. Gabriel não fazia ideia de que aquele poderia ser o último dia que passariam juntos. Para ele, era apenas mais uma manhã comum com sua mamãe. Primeiro temos que resolver umas coisas de adulto, está bem? Mas prometo que depois vamos fazer algo especial. A decisão seria anunciada às 10 da manhã. Letícia chegou ao fórum 1 hora mais cedo, acompanhada por Doutor Roberto e por Dona Rosa, que havia insistido em estar presente para apoiá-la. Gabriel ficara na creche, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Camila já estava lá, elegante como sempre, conversando baixo com seu advogado. Ela parecia confiante, quase triunfante. Henrique chegou pouco depois, claramente desconfortável, evitando o olhar de Letícia. Quando o juiz entrou na sala, o silêncio foi absoluto. Dr. Maurício Costa era conhecido por sua seriedade e por decisões bem fundamentadas. Ele organizou alguns papéis em sua mesa antes de começar a falar. Este caso, disse ele, representa um dos dilemas mais complexos que já enfrentei em minha carreira. De um lado, temos os direitos biológicos indiscutíveis da mãe natural. Do outro, temos um vínculo afetivo genuíno construído ao longo de 2 anos de cuidado dedicado. Letícia segurou a mão de Dona Rosa, sentindo suas palmas suadas de nervosismo. Analisei cuidadosamente todos os depoimentos, laudos médicos e documentos apresentados. A questão central que norteou minha decisão foi: qual é o melhor interesse da criança? O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para Letícia, depois para Camila. Não posso ignorar o fato de que a senhora Camila Almeida abandonou seu filho durante um episódio psicótico. Embora compreenda que foi um ato involuntário motivado por doença mental, também não posso ignorar as consequências desse ato. Camila se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Por outro lado, a senhora Letícia Santos salvou essa criança de uma situação de perigo extremo. Dedicou 2 anos de sua vida a cuidar dele com recursos limitados, mas amor ilimitado, e criou vínculos afetivos genuínos e profundos. Letícia mal conseguia respirar. No entanto, continuou o juiz, a lei é clara sobre os direitos dos pais biológicos,
especialmente quando há evidência de recuperação médica completa. O coração de Letícia despencou. Ela já sabia qual seria a decisão. Portanto, determino que a guarda de Gabriel seja compartilhada entre as partes. Um murmúrio de surpresa tomou conta da sala. Essa não era uma decisão que ninguém esperava. A criança permanecerá residindo com a senhora Letícia Santos, que demonstrou ser uma mãe dedicada e capaz. A senhora Camila Almeida terá direito a visitas supervisionadas progressivas, inicialmente 2 vezes por semana, com possibilidade de revisão da guarda em 6 meses, dependendo da adaptação da criança. Letícia não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Gabriel ficaria com ela. Além disso, continuou o juiz, determino que o senhor Henrique Almeida, pai biológico da criança, seja responsável por uma pensão alimentícia mensal que garanta o bem-estar material de Gabriel e que contribua para custos de educação, saúde e moradia adequada. O advogado de Camila se levantou imediatamente. Meritíssimo! Minha cliente gostaria de recorrer da decisão. Direito assegurado, interrompeu o juiz. Mas até que haja decisão em instância superior, minha determinação permanece vigente. Quando a sessão foi encerrada, Letícia saiu da sala em estado de choque. Havia ganhado. Gabriel continuaria com ela. Menina, você conseguiu, exclamou Dona Rosa, abraçando-a com lágrimas nos olhos. Ainda não posso acreditar, murmurou Letícia. Do outro lado do corredor, Camila discutia animadamente com seu advogado, claramente insatisfeita com o resultado. Henrique se aproximou hesitantemente de Letícia. Letícia, eu... Não agora, Henrique. Ela o interrompeu. Preciso ir buscar Gabriel e contar para ele que vai continuar comigo. Podemos conversar depois? Ela o encarou por um longo momento. Havia mágoa em seus olhos, mas também algo que poderia ser interpretado como uma pequena esperança. Podemos, mas as coisas mudaram entre nós. Você escolheu um lado quando eu mais precisava do seu apoio. Eu sei e me arrependo profundamente. Deixe-me explicar. Deixe-me tentar consertar isso. Vamos ver, foi tudo que ela respondeu antes de partir. A corrida para a creche foi épica. Letícia mal conseguia conter a alegria enquanto subia as escadas correndo. Quando chegou à sala de Gabriel, ele estava brincando com blocos coloridos, concentrado como sempre. Gabriel, chamou ela. O menino ergueu a cabeça e sorriu radiante. Mamãe! Venha cá, meu príncipe. Mamãe tem uma novidade boa para você. Dela o pegou no colo e sussurrou em seu ouvido. Gabriel vai continuar morando com a mamãe para sempre. Embora ele não compreendesse completamente o significado daquelas palavras, Gabriel sentiu a alegria de sua mãe e riu, abraçando-a com força. Nos dias seguintes, a vida começou a se reorganizar com a nova realidade. Camila iniciou suas visitas supervisionadas, sempre acompanhadas por uma assistente social. Inicialmente, Gabriel demonstrou estranhamento e timidez em relação à mulher que se apresentava como sua outra mamãe, mas com o tempo começou a aceitar sua presença. Ele é educado com ela, observou a assistente social durante uma das visitas, mas é óbvio que Letícia é quem ele vê como figura materna principal. Henrique havia desaparecido por 2 semanas após a decisão judicial. Mas numa tarde de quinta-feira apareceu na porta de Letícia carregando flores e um semblante de genuíno arrependimento. Posso entrar? Perguntou ele humildemente. Letícia hesitou, mas acabou permitindo. Gabriel, que estava brincando no chão, levantou a cabeça ao ver Henrique. Papai, Henrique! Gritou ele, correndo para abraçá-lo. A reação espontânea da criança tocou profundamente o coração de ambos os adultos. Gabriel, vai brincar lá no quarto um pouquinho enquanto mamãe conversa com papai Henrique. Está bem? Tá bom, mamãe.
Quando ficaram sozinhos, Henrique se sentou à mesa da pequena cozinha, claramente nervoso. Letícia, eu cometi o maior erro da minha vida, começou ele. Quando Camila apareceu exigindo Gabriel de volta, eu pensei que tinha que apoiá-la porque era a mãe biológica, mas eu estava errado. Por que mudou de ideia? Perguntou ela, mantendo-se cautelosa. Porque durante essas 2 semanas longe de vocês, percebi algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Gabriel tem uma mãe, e essa mãe é você. Você é quem cuidou dele quando estava doente, quem o ensinou a andar, quem comemora cada pequena conquista dele. Henrique fez uma pausa, organizando os pensamentos. E eu também percebi que me apaixonei por você. Não apenas por você ser a mãe do meu filho, mas por quem você é. Forte, dedicada, carinhosa, corajosa. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, observando como ama Gabriel. Letícia sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão séria. E onde isso nos leva, Henrique? Você pode mudar de ideia novamente quando as coisas ficarem difíceis. Não vou mudar de ideia. Quero passar o resto da vida provando isso para você. Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Letícia, você quer se casar comigo? Quer que sejamos uma família de verdade, legalmente constituída? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Por tantos meses, ela havia sonhado com esse momento, mas depois da traição de Henrique no tribunal, havia enterrado essa esperança. E se Camila não aceitar? E se sua família? Minha família vai ter que aceitar. E quanto a Camila, ela terá sempre o direito de visitar Gabriel. Mas você é a mãe dele. O juiz reconheceu isso, eu reconheço isso, e principalmente Gabriel reconhece isso. Papai Henrique vai morar com a gente? Perguntou Gabriel, aparecendo na porta do quarto com seus olhinhos curiosos. Letícia e Henrique riram através das lágrimas. Só se a mamãe disser que sim, respondeu Henrique, piscando para o menino. Gabriel correu para Letícia. Diz que sim, mamãe, diz que sim. Olhando para aqueles 2 rostos que se tornaram o centro de seu universo, Letícia sentiu seu coração se encher de uma felicidade que não sabia ser possível. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu quero me casar com você. O grito de alegria de Gabriel ecoou pela casa toda, e logo os vizinhos apareceram para entender a comemoração. Dona Rosa foi a primeira a chegar, e quando soube da notícia, começou a chorar de emoção. Eu sempre soube que vocês eram feitos um para o outro, disse ela, abraçando o casal. Os meses seguintes foram de intensa preparação. Henrique alugou uma casa maior no mesmo bairro, respeitando o desejo de Letícia de não se afastar da comunidade que havia se tornado sua família. A casa tinha 3 quartos, jardim e espaço suficiente para Gabriel brincar e crescer. O casamento foi celebrado na pequena igreja do bairro, com toda a comunidade presente. Letícia usava um vestido simples, mas elegante, e Gabriel foi o pajem, carregando as alianças com a seriedade de quem compreendia a importância do momento. Você aceita Henrique como seu marido? Perguntou o padre, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Eu aceito, respondeu Letícia, olhando diretamente nos olhos de Henrique. E você, Henrique, aceita Letícia como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Eu aceito, respondeu ele, sua voz embargada de emoção. Quando foram declarados marido e mulher, Gabriel aplaudiu entusiasmado, gritando: Agora somos uma família de verdade. A festa foi simples, mas calorosa, com a comida feita pelas vizinhas, música do violão do Marcos e uma alegria genuína que tomou conta de todo o bairro. Até Camila, que havia comparecido ao casamento num gesto de reconciliação, parecia tocada pela felicidade evidente de Gabriel. Ele está onde pertence, ela disse para Letícia numa conversa reservada.
Eu ainda vou visitá-lo e ser parte de sua vida, mas posso ver que você é a mãe dele de verdade. Era a validação que Letícia nem sabia que precisava ouvir. Anos se passaram. Gabriel cresceu num lar estável, cercado de amor e oportunidades. Tornou-se um menino inteligente e carinhoso, que chamava Letícia de mamãe e Henrique de papai, mas que também sabia que tia Camila era uma pessoa especial em sua vida. Quando Gabriel completou 5 anos, Letícia descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria imensa por toda a família. "Vai ter um bebê na barriga da mamãe?" perguntou Gabriel, colocando a mãozinha sobre a barriga ainda pequena de Letícia. "Vai sim, meu príncipe. Você vai ser irmão mais velho. Eu vou ensinar ele a brincar de carrinho e a não ter medo do escuro", prometeu Gabriel solenemente. Quando a pequena Sofia nasceu, Gabriel assumiu seu papel de irmão protetor com uma seriedade adorável. Ajudava Letícia com as fraldas, cantava para a irmãzinha quando ela chorava e sempre se referia a ela como nossa bebê. Numa tarde de domingo, enquanto observava Henrique brincando no jardim com Gabriel e Sofia, Letícia se permitiu um momento de reflexão profunda. Tudo havia começado numa noite tempestuosa no lixão, quando encontrou um bebê abandonado. Agora, anos depois, tinha uma família completa, uma casa aconchegante, um marido que a amava e 2 filhos saudáveis e felizes. "No que está pensando?" perguntou Henrique, se aproximando e colocando o braço ao redor de sua cintura. "Em como a vida é misteriosa", respondeu ela. Gabriel foi abandonado numa noite de chuva, e esse abandono se transformou na maior bênção das nossas vidas. "Você sabe o que mais me impressiona?", disse Henrique, observando Gabriel ensinar Sofia a fazer bolinhas de sabão. É que Gabriel nunca demonstrou ressentimento ou raiva por ter sido abandonado. É como se ele soubesse, instintivamente, que tudo aconteceu para que vocês se encontrassem. Era verdade, Gabriel havia crescido sabendo sua história, mas sempre com a perspectiva de que havia sido salvo pelo amor, não marcado pelo abandono. "Mamãe, papai, olhem!" gritou Gabriel, apontando para uma bolinha de sabão particularmente grande que flutuava pelo ar. "É a bolinha da sorte." Sofia batia palminhas e ria, encantada com as cores do arco-íris refletidas na bolha de sabão. "É mesmo a bolinha da sorte", concordou Letícia, puxando Henrique para mais perto, "porque trouxe toda a nossa felicidade junta." Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, a família se reuniu na varanda para observar o espetáculo. Gabriel no colo de Henrique, Sofia mamando tranquilamente nos braços de Letícia e um futuro cheio de possibilidades se estendendo diante deles. Daquela noite tempestuosa no lixão até aquele momento de perfeita tranquilidade doméstica, Letícia havia aprendido a lição mais importante de sua vida. As famílias verdadeiras não são definidas pelo sangue, mas pelos laços do coração. E os laços que ela havia construído com Gabriel e depois com Henrique e Sofia eram inquebráveis. Esta história tocante nos lembra que o amor verdadeiro não conhece limites ou definições convencionais. Se esta narrativa emocionou você tanto quanto nos emocionou contá-la, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e nos contar nos comentários qual parte da história mais tocou seu coração. Sua interação nos motiva a trazer mais histórias que celebram o poder transformador do amor e da família. Até a próxima!